Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é sexta-feira, dia 11 de abril de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando, trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. No basquete, Campinas conquistou a terceira vitória consecutiva na LBF com atuação dominante sobre o Santo André na noite de ontem no ginásio do Tênis Clube. As donas da casa lideraram o placar desde o início e deslancharam no último período, quando fez 25-11, para ganhar aí por 80-56 no fim. Jogo válido pela 7ª rodada da primeira fase. Agostina Marim e Isa Sangali comandaram o triunfo campineiro com 23 pontos cada. E agora vamos ao News Truck da CBN Campinas, em Jaguariúna, onde está o repórter Antônio Lupe com as primeiras informações da Ponte Preta, que estreia amanhã na Série C. Bom dia para você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes desta sexta-feira. Acabou a paz pro torcedor da Macaca. Amanhã, a Ponte estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Figueirense, jogando no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. Daqui a pouco, o técnico Alberto Valentim vai falar sobre a expectativa da competição e também daquilo que ele pretende colocar em campo no duelo contra o Furacão do Esteio. A Ponte Preta volta aí a disputar a Série C depois de muito tempo. E também vamos trazer informações do Figueirense, o primeiro adversário da Alvinegra. Série A4, hoje começa a fase semifinal do Campeonato Paulista dessa divisão. União Barbarense enfrenta o Araçatuba. A partida começa às 8 da noite no estádio Ademar de Barros. E no outro jogo, amanhã às 3 horas da tarde, o Nacional recebe o Paulista de Jundiaí. Guilherme Pradella com informações do futebol paulista e o jogo do São Paulo na Libertadores. O São Paulo ficou apenas no empate em 2-2 no Morumbi na noite desta quinta-feira pela Conmebol Libertadores. Chegou a abrir 2-0 no primeiro tempo com gols de Ferreirinha, mas levou o empate do Alianza Lima do Peru na etapa complementar. No final do jogo, a torcida vaiou o desempenho da equipe. Neste sábado, tem derby no Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Corinthians se enfrentam às 6:30 da noite na Arena Barueri. O Verdão espera poder contar com a dupla Paulinho e Marcos Socha. Já o Timão espera pelo retorno do atacante Memphis. O Santos entra em campo no domingo. Às 7:30 da noite enfrenta no Maracanã o Fluminense. Neymar participou de jogo-treino na última quinta, mas é dúvida para o duelo. Tênis, na busca pela vaga inédita na fase final da Billie Jean King Cup 2025, o Brasil concluiu o primeiro dia com 2 derrotas e 1 vitória contra a equipe da República Tcheca, que está sediando a competição. Bia Haddad e a Laura Pigossi perderam no simples dos qualifiers. Já nas duplas, Bia e Luiz Stefani superaram as tchecas por 2-1. E quem estreia domingo na Série C é o Guarani, o destaque do Bugre. Contra o Maringá, Antônio Lupe. Jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa com ingressos a preços populares. Expectativa de casa cheia para a primeira partida do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro contra o Maringá. Ontem, a diretoria anunciou provavelmente os 2 últimos reforços para a disputa da Série C. O atacante Cristiano, que estava no São José, e o goleiro Andrei, que chega para substituir Gabriel Mesquita, que agora sim teve o contrato rescindido de forma oficial e vai atuar pelo Paysandu. Daqui a pouco a gente vai ouvir Caio Melo, volante, falando sobre a preparação do Bugre para a disputa da Série C. E também vamos conhecer um pouco mais esse Maringá, o caçulinha da Série C, mas que desbancou os grandes do estado do Paraná e foi o vice-campeão estadual.
Três brasileiros fecharam a segunda rodada da Copa Sul-Americana. Pelo grupo B, o Vitória empatou com Defensa e Justiça fora de casa, 0-0. Pelo grupo F, o Fluminense atropelou San José no Maracanã, 5-0 para o Flusão. E pelo grupo H, o Atlético Mineiro também fez uma grande goleada, 4-0 sobre o Deportes Iquique do Chile por 4-0. E ontem a noite do futebol foi marcada por uma colossal confusão em jogos importantes da Libertadores e também tivemos Internacional e Fortaleza no páreo. O destaque com o Fábio Chaib. Bom dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Falando de Libertadores, vamos falar da coisa bonita que aconteceu ontem, a vitória do Internacional sobre o Atlético Nacional de Medellín por 3-0 no Beira-Rio pela segunda rodada do Grupo F. Os 3 gols colorados foram marcados pelo meia Alan Patrick. O time do técnico Roger Machado está em ótima fase e chegou ontem à 16ª partida de invencibilidade. Já o fato a se lamentar e choraram bastante os torcedores do Colo-Colo, na partida entre Fortaleza e Colo-Colo no Chile pelo Grupo E. A partida foi interrompida e suspensa após torcedores do time chileno quebrarem o alambrado e invadiram o gramado aos 24 minutos do segundo tempo. Do lado de fora do estádio, antes da partida, 2 jovens torcedores do Colo-Colo morreram por ações truculentas da polícia chilena. O comitê disciplinar da Conmebol vai decidir sobre a remarcação do jogo, viu, Juliano? Obrigado, Fábio Chaib. Agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, um abraço para você, Carlão. Julião, outro abraço a você, bom dia a todos nós. Júlio, antes do meu destaque, nós estamos aqui na Expo RH em Jaguariúna, Júlio, um evento que discute o futuro do trabalho, conectando profissionais, empresas e especialistas em busca das melhores práticas e soluções para o mercado de trabalho em constante transformação. Falando de dentro das corporações, desde a contratação até o desligamento. Expo RH aqui na Rede Jaguariúna, Julião. Vai começar a Série C, né? Gostei da participação de Antônio Lupe, dando uma de Datena aqui, né? Mas da abertura do Lupe falando, acabou a paz. E acabou a paz para os torcedores de Campinas, muita resiliência, e a gente espera que o saldo seja positivo para Ponte Preta, que começa amanhã a trajetória dela em Floripa contra o Figueirense. E no domingo, o Bugrão recebe o Maringá. Batíamos uma caixa aqui durante a viagem, meu caro Julião. Acredito num bom público no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Claro, os ingressos mais baratos, então é uma grande oportunidade para o torcedor do Guarani saudar seus jogadores na primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, meu caro Carlos Eduardo de Freitas. Vamos juntos a partir de agora aqui com o nosso CBN Esportes, liberando a sua participação através do nosso WhatsApp. 998699070, 998699070. Estamos no ar com o CBN Esportes. Hoje programa recheadíssimo e conta com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:14. Expo RH Jaguariúna 2025 apresenta Monja Coen e outras grandes estrelas no maior evento de gestão de pessoas do interior paulista. Dia 11 de abril na Rede Eventos em Jaguariúna, 18 de julho em Mogi Guaçu e 17 de outubro em Indaiatuba. Garanta sua presença e de sua empresa. Informações: www.exporh.net.br. Organização Montejano Eventos Corporativos. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Monja Coen na Expo RH Jaguariúna 2025. Organização Montejano Eventos Corporativos. Cada mente é única. Cada olhar carrega um mundo de possibilidades. No mês da consciência do autismo, lembramos as diferentes formas de perceber, sentir e se expressar. Com gentileza, empatia e informação, construímos um mundo mais acolhedor. Abril Azul. Apoie, entenda, respeite. Uma iniciativa EPTV. Juntos pela inclusão. Trânsito. Informações, o trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís.
Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela região do centro, a Avenida Moraes Salles tem boa movimentação, sentido Nova Campinas, motorista perde tempo somente nos semáforos. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade na saída do viaduto Laurão até a Rua Itu. A Rua Irmã Serafina tem boa movimentação pelas duas pistas. Quem segue pela Avenida Anchieta perde tempo somente pela pista da direita, próxima ali à Rua Doutor Guilherme da Silva e também na chegada a Orozimbo Maia. A Orozimbo já está um pouco mais carregada pela pista da direita, desde a Rua Maria Monteiro até a Maternidade e pela pista da esquerda na saída da Rua Sacramento. Quem segue no sentido norte-sul faz um bom caminho, o trânsito fluindo bem. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora 11h16. Quinto andar. Alugue ou venda seu imóvel mais rápido do que imagina. CBN Esportes Campinas. Onze e 17, vamos acionar Guilherme Pradella, porque o São Paulo ontem esteve em campo pela Libertadores. Gui. O São Paulo ficou apenas no empate em 2-2 com o Alianza Lima na noite desta quinta-feira, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. No primeiro tempo, Ferreirinha fez 2 gols para o tricolor, em um Morumbis lotado. Já no segundo tempo, levou o empate com Eric Castilho e Quevedo. No final do jogo, Caleri ainda teve a chance de fazer o terceiro para o clube do Morumbi, mas parou no travessão. Após o apito final, vaias da torcida. O técnico Luis Zubeldia lamentou o resultado. Y lo que más duele es que habiendo hecho un partido bueno, con muchas situaciones de gol, con muchas emociones, 15 minutos malos, por llamarlo de algún modo, te deja con un punto. O São Paulo que volta a campo no próximo domingo, às 5:30 da tarde, mais uma vez no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, contra a equipe do Cruzeiro. No sábado, será a vez do Palmeiras entrar em campo, pela terceira rodada da competição nacional, confronto contra o Corinthians. O duelo será às 6:30 da noite na Arena Barueri. Rafael Veiga será desfalque. O jogador teve detectado uma luxação no ombro esquerdo sofrida no duelo contra o Cerro Porteño pela Libertadores. Ele não vai precisar passar por cirurgia, mas ficará fora de combate pelos próximos jogos. Quem vive a expectativa de retornar é a dupla Paulinho e Marcos Rocha. Eles treinaram em tempo integral nesta quinta-feira. Adversário do Verdão, o Corinthians pode ter um importante retorno de Memphis. O atacante não atuou na última terça-feira pela Sul-Americana por conta de uma pancada no tornozelo. Outra boa notícia foi o retorno de Rodrigo Garro da Espanha para o Brasil, após iniciar um tratamento de tendinite no joelho. Ele ainda não tem previsão de volta aos gramados. Com 4 pontos conquistados, o Clube de Parque São Jorge ocupa a segunda colocação na tabela de classificação. O Alviverde é o 7º colocado, mas também com os mesmos 4 pontos. O Santos é o último grande do estado a entrar em campo. Joga no domingo às 7:30 da noite contra o Fluminense no Maracanã. O técnico Pedro Caixinha vive a expectativa de voltar a contar com o atacante Neymar. O jogador, que está recuperado de lesão, participou de um jogo-treino do Peixe contra o Água Santa nesta quinta-feira. Atuou por 30 minutos, mas sua presença ainda não é certa. Quem deve ficar fora do duelo é o zagueiro Zé Ivaldo e o atacante Soteldo. Ambos ainda seguem no trabalho de fortalecimento e não participaram do treinamento desta quinta. De São Paulo, Guilherme Pradella. Obrigado, Guilherme Pradella. Carlão de Freitas, São Paulo estava com o jogo nas mãos, né? Mas deixou escapar aí o que seria uma vitória muito importante. Júlio, o futebol é maluco, né? No primeiro tempo, com os gols do Ferreirinha, se falava em goleada, se falava num atropelo do São Paulo e realmente a partida se desenhava para esse cenário. E após o intervalo, a coisa degringolou, o Alianza Lima conseguiu se acertar, o São Paulo caiu de produção
e vieram 2 gols que decretaram um clima mais pesado no Morumbi, né? Então, um trabalho que vinha sendo questionado, teve aí momentos de paz após a vitória sobre o Tajeres e um empate lá no Mineirão contra o Atlético Mineiro. Agora, ontem, diante deste empate na Libertadores, o que complica até a situação do São Paulo no grupo, o técnico Luiz Ubeldia volta a conviver com aquela pressão. E aí, Fábio Chaibes, Ubeldia pressionado no São Paulo, Fábio. O São Paulo não engrena, né? Teve um bom resultado na última semana lá na Argentina, depois jogou contra o Atlético Mineiro também, conquistou um empate fora de casa, mas esse empate de ontem botou água no chope do Zubeldia, literalmente. Aí o São Paulo fazendo um bom primeiro tempo, parecia que ia golear realmente, como foi dito pelo Carlão, mas o Alianza Lima voltou melhor e um golaço de bicicleta, né, do jogador do Alianza Lima aí decretou este empate, que fez a torcida vaiar muito depois da partida. A torcida não tá numa lua de mel com o Zubeldia. E no retrospecto do time peruano, né, o time peruano Alianza Lima é muito popular no seu país, mas jogando no Brasil ele tem 20 participações, né, em toda a história de Conmebol Libertadores, Sul-Americana também, havia perdido os outros 19 confrontos no Brasil. Você conquistou apenas o primeiro ponto de sua história jogando aqui no futebol brasileiro diante do grande como São Paulo, né, Julio? Essa questão da pressão, ela é natural, né? Porque o Zubeldia vem sendo muito criticado e eu percebo a torcida do São Paulo bem dividida, né, em relação ao trabalho do Zubeldia, né? Parte acreditando que ele tem que continuar e outra parte já apostando aí num possível desgaste com o elenco que tem sido muito prejudicial ao trabalho do Zubeldia, nem é claro dessa sombra. É inegável que existe a sombra aí do Dorival Júnior, né? Depois do bom trabalho que ele teve com o time do São Paulo. Fica Zubeldia! Não há técnicos disponíveis melhores do que ele no mercado. Não acredito que o Dorival vai conseguir extrair muito mais em relação ao tal trabalho. É o Ricardo quem manda aqui. O Éder, bairro Vila Rica, São Paulo é o Mamãe, empatando com a Alianza Lima. Júlio, só antes do Carlão, rapidinho, o próximo confronto do São Paulo no Brasileiro é contra o Cruzeiro. Então não sei não, hein? Acho que temos aí um duelo de técnicos. Quem perder tá fora, hein? Eu acho que do Cruzeiro a situação é até pior, né? É o Léo Jardim no Cruzeiro, o Léo Jardim. Né? Agora, todo ano no São Paulo é a mesma história, né? Vamos considerar também as ausências do Lucas e do Oscar, que são 2 expoentes, né? Logicamente, eles fazem falta ao tricolor, mas a maneira como a partida estava correndo não tem justificativa. Foi um tropeço, um ato falho do São Paulo e a pressão vai ser enorme. Agora, é o segundo ano consecutivo que acontece esse tipo de situação. Ano passado, o São Paulo começou conquistando título, né, sobre o Palmeiras na Supercopa do Brasil, uma lua de mel entre torcida e Thiago Carpini, o elenco também. De repente a coisa não rolou e o Carpini, envolvido num processo de fritura, não suportou. E agora com o Zubeldia, o mesmo início de temporada, né? Sem títulos é bem verdade, mas um começo ali, tranquilo, tal. De repente, agora começa um caldeirão lá no Morumbi, eu não sei não. Eu acho que um tropeço diante do Cruzeiro pode significar, sim, a saída do Zubeldia, porque depois do empate de ontem, a pressão está enorme no Morumbi. Vida dura para o tricolor nesse momento com o Zubeldia. Mais participações aqui pelo nosso WhatsApp. Obrigado aqui pela mensagem. A Fátima mandando aqui o escudo do Palmeiras. Aê! Obrigado, Fátima, pela mensagem. Até já falando aqui sobre a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, né? Neste final de semana teremos o Brasileirão. O Luiz está perguntando aqui se o Neymar estará em campo contra o Fluminense. Inicialmente sim, né? Tá treinando aí o Neymar. Deve jogar contra o Flu no domingão. E vai pro banco. Eu acho, até porque o Santos fez um jogo treino, né? Júlio, Lupe contra o Água Santa. E o Neymar, quer dizer, o técnico Pedro Caixinha colocou em campo 3 equipes, né? E o Neymar fez parte da última equipe, fez trabalhos com bola nesta semana, fez trabalhos de academia. Ele vai pro Rio de Janeiro. Começar jogando é uma incógnita, mas ele vai enfrentar o Fluminense. Eu também acho que o Neymar estará em ação aí no final de semana. Carlão, um time que faz 2-0 fora de casa tem que trancar a casinha. Manda aqui o nosso ouvinte. Mas se for no caso do São Paulo, foi dentro de casa. Foi dentro de casa, né? Foi no Morumbi o jogo. Qual o palpite para vocês do derby amanhã?
Tem 2, né? Tem no feminino, de manhã, e à noite no masculino. Mas acho que tá falando do Campeonato Brasileiro, amanhã tem Corinthians e Palmeiras. Ô, Júlio, eu acho que até pelo luto pós-paulista, talvez o Palmeiras entre mais compenetrado, né? O Corinthians, é claro que não existe zona de conforto num clássico desse tamanho, mas eu vejo um Corinthians mais tranquilo para este jogo, e essa tranquilidade de repente pode jogar contra. E a necessidade do Palmeiras, eu acho que vai fazer com que os jogadores entrem assim, não tão pilhados, que isso pode atrapalhar, mas ligados. E o Corinthians ainda, né, vivendo aí um processo pós-conquista, algumas lesões, não se sabe se o Memphis vai pro jogo, se ele tratou, se ele conseguiu curar aquele tornozelo, mas eu vejo um Palmeiras mais ligado. Mas é clássico, né? Não tem como apontar um favorito, mas eu acho que para este jogo de amanhã, um Palmeiras mais focado que o Corinthians. E aí, Fábio Chaib, tem algum palpite pronto aí? Eu vou de Palmeiras amanhã. Eu vou nessa linha do Carlão. O Palmeiras precisa mais da vitória para dar uma resposta para a torcida também, apesar de ter ganho os últimos 3 jogos, não convenceu. Joga em casa, entre aspas, em casa, né? Joga com o seu torcedor ao lado. Mas o Palmeiras precisa dessa vitória justamente também pela decisão do Paulista, quando foi derrotado pelo arquirrival, pelo Corinthians, que agora está vivendo nos mares mais tranquilos, né? Apesar de não ter começado bem a Sul-Americana aí também, mas o Corinthians tá sem aquela pressão que o Palmeiras está, justamente para dar uma resposta depois dessa perda do Paulista e de jogos que tá meio arrastado, né? O Palmeiras se arrastando, tá vencendo, mas não tá convencendo o torcedor. Acho que amanhã a pressão vai ser maior pro Palmeiras. O Palmeiras deve entrar um pouco mais focado para essa partida, Júlio. Ô, Júlio. Pois não, Lupi. Você vai do quê? Eu vou de Palmeiras amanhã, acho que o Palmeiras chega mais inteiro. Vou de Corinthians. Vamos mudar os papéis aqui. Vou de Corinthians. Só que amanhã, cara, vamos fazer amanhã é aquele caminho, né, que está... O Palmeiras tem 2 caminhos. Eu acho que a vitória... Corinthians ganha. Devolve aí uma certa tranquilidade ao Palmeiras. Agora, em caso de derrota... mas é em Barueri. O Fábio Chaves falou que em Barueri não tem pressão. Pressão é só no Allianz. Em Barueri perdeu, vambora. Vai lá, Fabião. Barueri é duro, hein, rapaz? Amanhã eu tô escalado lá, vou comparecer à Arena Barueri ali para ver essa partida, nesse grande clássico do futebol brasileiro, jogado mais uma vez na Arena Barueri. A última vez a gente lembra aquele empate 2-2, lembra? Que o Garro marcou um gol já no final da partida, né? O Palmeiras estava com a mais grande parte da partida, não conseguiu furar o bloqueio corintiano e o Corinthians conseguiu esse empate ao final. O Eduardo tá perguntando aqui quantos times sobem para a Série B. 4, Eduardo. 4 rebaixados, 4 promoções. Temos 8 classificados na primeira fase, e aí depois o quadrangular dividido em 2 grupos de 4 times. O sistema de disputa a gente pode dizer que é mais justo, né? Não é o mais emocionante, mas é o mais justo. Não é o mais justo, né? O Botafogo pergunta pro Botafogo da Paraíba. Exatamente. Exato. Então, ou se não, então assim, ó, por exemplo... o Remo emplacou uma sequência final lá, Carlão, depois do campeonato de oscilação, mas subiu, né? Ele dá mais margem à justiça. Vamos ver se vocês desculpam, mas eu sou completamente contrário. Ele é o mais injusto de todas as divisões. Se você tem um mata-mata, então o Guarani fica em primeiro, arrebentando na primeira fase, e o Maringá fica em 8º, e no mata-mata o Guarani faz 2 jogos ruins... Mas não é mata-mata. Não, então, isso que eu tô falando, por isso eu tô passando um paralelo. Tá bom. Então, quer dizer, aí já é uma injustiça. Então, com este regulamento, ele dá mais margem à justiça. Não que seja justo, mas ele dá mais margem à justiça. Me entendeu ou foi confuso? Tô completamente confuso, porque o mais correto seria um campeonato com pontos corridos. Não tem data, então faz só um turno, que os 4 primeiros sobem e os outros 10. Depois faz um amistosão lá. Mas agora com esses 4, eu prefiro assim do que aquele mata. Rapaz, o mata-mata dá medo. Se você faz uma grande primeira fase, pega o 8º, lá o 8º encaixa 2 jogos, te tira do restante da competição. Concordo, mas o quadrangular é quase isso. Se faz 2 jogos ruins, os 2 primeiros jogos quadrangulares, já dá praticamente fora também. E eu acho injusto justamente ter um turno único só, né? Mais justo, a isonomia deveria ser 2 turnos justamente para jogar em casa e jogar fora, né? Mas eu acho que estamos a caminho. Mais 2, 3 temporadas aí, com o amparo de alguma televisão. Talvez aí a Série C ela fique aí em conformidade com o Série A ou Série B. Eu entendi que eu não convenci vocês, né? Infelizmente. Nem um pouco, Carlão. Tudo bem, Carlão. Você tem crédito sobrando com a gente. Daqui a pouco a gente volta em 11h30.
News Truck CBN Campinas. Oferecimento Monja Coen na Expo RH Jaguariúna 2025. Organização Montejano Eventos Corporativos. Repórter CBN. Sexta-feira, 11 de abril de 2025. Chega a 259 o total de assinaturas recolhidas na Câmara para dar início à tramitação de um pedido de urgência ao projeto de lei da anistia para as pessoas que foram condenadas em razão dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A oposição já conseguiu 2 parlamentares a mais que o número necessário. O Colégio de Líderes da Casa deve analisar a urgência da proposta apenas depois da Semana Santa. O texto passará na frente de outros temas em discussão na Casa, em caso de aprovação. Por meio de redes sociais, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que eventuais revisões das penas cabem única e exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. Ela disse entender o debate em torno do caso, mas sem interferência na autonomia do Poder Judiciário. Gleisi Hoffmann afirmou que o projeto de lei tem o objetivo de manter impunes os comandantes da tentativa de golpe de Estado. A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Espírito Santo investigam um caso de 12 pessoas em situação de rua que foram levadas de um abrigo público de Cabo Frio para Linhares. O grupo recebeu falsa promessa de trabalho em fazendas de café. A denúncia foi feita pelo prefeito da cidade capixaba. As pessoas disseram que a oferta partiu do coordenador da Casa de Passagem de Cabo Frio e que a viagem foi paga pelo município fluminense. A prefeitura assumiu que providenciou o transporte, já que parte das pessoas era do Espírito Santo e teria manifestado o desejo de voltar, mas negou que tenha feito a proposta de trabalho. O presidente Donald Trump disse que a política tarifária dele está indo muito bem e avançando rapidamente nos Estados Unidos. O republicano fez uma publicação na rede social dele, a plataforma Truth Social. Na avaliação do líder americano, as taxas são muito animadoras para os Estados Unidos e para o mundo, apesar da aversão dos principais mercados financeiros globais à iniciativa. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Cada mente é única. Cada olhar carrega um mundo de possibilidades. No mês da consciência do autismo, lembramos as diferentes formas de perceber, sentir e se expressar. Com gentileza, empatia e informação, construímos um mundo mais acolhedor. Abril Azul. Apoie, entenda, respeite. Uma iniciativa EPTV. Juntos pela inclusão. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. CBN Esportes Campinas. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Monja Coen na Expo RH Jaguariúna 2025. Organização Montejano Eventos Corporativos. Apresentação Júlio Nascimento. Vamos lá com informações agora da Ponte Preta. A Macaca estreia amanhã fora de casa contra o Figueirense na Série C, meu caro Lupe. É amanhã, como a gente disse na abertura do nosso CBN Esportes, acabou a paz. E por que acabou a paz? Vamos explicar aqui para não ter nenhum tipo de problema. É porque a Ponte Preta, o Guarani, eles ficaram aproximadamente 50 dias se preparando esse intervalo entre Campeonato Paulista e o início da Série C, que para a Ponte Preta começa amanhã
no estádio Orlando Scarpelli, lá em Santa Catarina, na Ilha da Magia. Aliás, a Ponte Preta, ela definiu, né, os inscritos, os jogadores que foram contratados. Ontem anunciou o goleiro Matheus Kaiser de forma oficial, o Wanderson, zagueiro, também já está regularizado, e definiu a situação do Jean Dias, né? A Ponte teve aí uma decisão favorável da CBF, então o Jean Dias, pelo que tudo indica, vai ficar à disposição do técnico Alberto Valentim. Sobre time, é muito difícil, né? Porque a Ponte não teve tantas saídas. Teve o Vilhena, que até perdeu a posição de titular no meio ali, quase na reta final de Campeonato Paulista. Então, assim, a base foi mantida. Agora, os treinos foram fechados. Nós vamos ter que aguardar a definição da equipe do técnico Alberto Valentim amanhã, momentos antes da partida. Mas eu acredito que ele vai manter aquele esquema com 3 zagueiros. Tem a questão do Emerson, que mesmo que se renovar, estava lesionado. Então, qual jogador ele vai colocar nesse sistema defensivo? E no ataque, provavelmente com o Jean Dias e outros atletas que estão treinando à disposição de Alberto Valentim, que falou a respeito desse início da Série C e o que a Ponte Preta vai encarar lá no Orlando Scarpelli. A preparação está sendo boa, procurando ajustar tudo, dando esse lado tático, técnico, físico para os jogadores. O lado mental ali vem muito no nosso dia a dia. Eu sempre falo para os jogadores que procurar se aproximar ao máximo da realidade do jogo no lado mental é importante, além dos outros aspectos importantes, físico, técnico e tático. O Figueirense é um time que está se reestruturando também, é um time que fez algumas contratações, pelo fato de não ter ido mais longe no campeonato estadual. Jogo difícil, lá é sempre difícil jogar, um treinador que tem as suas ideias muito claras. Vamos procurar fazer muito bem a nossa parte para anularmos aquilo que eles têm de forte e potencializar aquilo que a gente tem de melhor aqui na nossa equipe, no nosso grupo. O que o torcedor pode esperar, e o que a gente tem trabalhado muito aqui, é que nós falamos muito de uma reconstrução da Ponte Preta, de uma identidade muito forte daquilo que a camisa representa e nos pede, de um time muito equilibrado, de um time muito organizado, de um time fazendo, sim, como você falou, a fase defensiva muito forte, duelos importantíssimos, individuais e coletivos, e é lógico equilibrando também com a nossa fase ofensiva, independente do desenho tático, se são 3, se é linha de 3, se é linha de 4, nós fazemos um jogo de muita agressividade, porque o campeonato vai pedir isso, a camisa pede isso, e nós temos jogadores com características para tal. Em relação ao Gé, provavelmente algumas rodadas ainda que ele vai precisar para ficar à disposição. O Elvis pode ser que retorne depois de um período em que ele ficou no departamento médico. E esse Figueirense que não consegue conquistar o acesso, foi rebaixado em 2020. Vamos trazer mais informações do Furacão, o primeiro adversário da Ponte na Série C. De olho no adversário. Segundo time com mais títulos do estado de Santa Catarina, o Figueirense vai para a 5ª Série C seguida. Após dificuldades na busca pelo acesso nas últimas edições da 3ª divisão do futebol brasileiro, o Figueira quer brigar no topo da tabela na edição 2025. Rebaixado em 2020, o Furacão só conseguiu brigar pelo acesso na edição de 2022. Ano passado e em 2023, brigou na parte de baixo da tabela e deu um grande susto no torcedor. A equipe passa por uma reformulação fora e dentro das 4 linhas. Em 2021, se tornou SAF e, recentemente, a recuperação judicial foi autorizada. E por isso, existe uma expectativa de aumento de investimento no futebol. Chico Lins, comentarista da CBN Floripa, fala da expectativa do Figueirense na Série C. O Figueirense entra na sua 5ª participação consecutiva na Série C, sonhando, como em outros anos, no acesso. Mas vai ter que melhorar muito em relação ao Campeonato Catarinense que disputou nos 3 primeiros meses da temporada. O Figueirense foi uma equipe que teve vários problemas defensivos durante o torneio, do meio para frente até que teve um bom desempenho, mas do meio para trás
um desempenho muito fraco, tomou muitos gols, uma das equipes mais vazadas do Campeonato Catarinense, e teve um mês o técnico Thiago Carvalho para tentar recuperar esse sistema defensivo da equipe. No Campeonato Estadual de 2025, o Figueirense chegou até as quartas de final, mas foi eliminado pelo seu maior rival, o Avaí, nos pênaltis. Para a Série C, uma pequena reformulação foi feita no elenco, com saídas e a chegada de 4 jogadores. O técnico da equipe é Thiago Carvalho, que comenta sobre o início da Série C. A Série C é um campeonato diferente porque, na minha opinião, ele é muito físico por causa da semana, né, de jogos, é uma semana de trabalho, então todo mundo chega com um tanque cheio para poder fazer o jogo e dar tempo de descansar para o próximo. Isso faz o jogo ser mais competitivo ainda do que o estadual, na minha opinião. E aí, treinar os atletas para entenderem isso é algo importante também, né? Se condicionar a fazer esse jogo agressivo, naturalmente entrosando ali da parte de jogo, da parte de informação, tudo que a gente acredita que é necessário para fazer bem o campeonato. A média de idade do elenco do Figueirense é de aproximadamente 25 anos, com alguns atletas conhecidos: o zagueiro Líger, ex-Oeste e Fortaleza, o atacante Felipe Augusto, ex-Operário e Cruzeiro, Kaique, ex-Santos, Flamengo e Bahia, além do atacante Wellington Nem, ex-Fluminense e São Paulo. Chico Lins, comentarista da CBN Floripa, fala do elenco do Furacão. O grande destaque do Figueirense, pelo menos na primeira parte da temporada no Campeonato Catarinense, João Lucas, o Malisson, que deixou o Kaique no banco, e o atacante Nicolas. Eu acho que Felipe Augusto e Breno são jogadores que chegaram na reta final do Campeonato Catarinense. Pode dar uma força maior, o Breno no meio de campo e o Felipe Augusto no ataque. Então, espero ver um Figueirense melhor do que vimos no Campeonato Catarinense, e se melhorar o sistema defensivo, pode ser uma das equipes a brigar pelo acesso. Aliás, a última partida do Figueirense na Série B foi justamente contra a Ponte Preta, no encerramento da competição em 2020, mas no ano de 2021, por conta da pandemia. A Macaca fez 7-2 em pleno Orlando Scarpelli, mesmo local do duelo de estreia das duas equipes, neste sábado, às 4 da tarde, pela primeira rodada da Série C. A gente vê esse primeiro jogo como uma oportunidade muito grande de iniciar muito bem contra um dos times que, teoricamente, sempre, né, pelo investimento, por tudo, por ter caído de divisão agora e talvez pelo estadual que fizeram, seja um dos grandes equipes da Série C. Então, essa oportunidade de jogar contra eles em casa é uma oportunidade muito boa para a gente começar bem, trazer a confiança que é necessária. Vai ser um jogo realmente difícil, é um time bem competitivo, bem experiente. Então, todas essas situações vai mostrar também o nosso potencial, né? O que a gente espera de resposta para que o torcedor possa também acreditar e estar com a gente o tempo todo. Tá, então, material produzido por Antônio Lupi para ficar por dentro desse time do Figueirense, que é um time conhecido, tradicional, dentro do cenário brasileiro. E o que me chamou a atenção nas estatísticas é que a Ponte venceu mais do que o Figueirense no pleno Orlando Scarpelli. Então é um estádio com boas memórias aí pra Ponte, inclusive esse último confronto, a goleada na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Jogo para você equilibrado, difícil, acessível. Como é que você enxerga essa partida da Ponte, hein, Carlão de Freitas? Jogo equilibrado, Júlio. A Ponte tem que levar em consideração que vai jogar fora de casa contra um time que não fez um bom estadual, mas é um time tradicional e com jogadores conhecidos também, né? Agora, é uma partida que se encaixa com a filosofia de jogo da Ponte. A Ponte, ela se deu bem no Campeonato Paulista justamente nas partidas longe de Campinas. Então, é uma partida, é um jogo, é um duelo que vai ao encontro da ideia de trabalho do técnico Alberto Valentim. Então, eu acho que o torcedor ponte pretano tem que se apegar nisso, nos bons jogos que a Ponte fez longe de Campinas, para esta estreia na Série C do Campeonato Brasileiro lá no Scarpelli. Maravilha, daqui a pouco a gente fala e projeta a estreia do Guarani, que pega o Maringá no domingão, agora 11h45. CBN Esportes Campinas.
Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E tem decisão pro vôlei Renata, domingo às 8 da noite, lá em Santa Catarina. A equipe campineira enfrenta o Joinville e precisa vencer para forçar o jogo 3. Em caso de vitória do Joinville, a equipe catarinense fecha as quartas de final em 2-0 e avança para a semi. Vitória é fundamental para Campinas se quiser continuar sonhando com o título da Superliga. Cada mente é única. Cada olhar carrega um mundo de possibilidades. No mês da consciência do autismo, lembramos as diferentes formas de perceber, sentir e se expressar. Com gentileza, empatia e informação, construímos um mundo mais acolhedor. Abril Azul. Apoie, entenda, respeite. Uma iniciativa EPTV. Juntos pela inclusão. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. CBN Esportes Campinas.
11h50, estamos de volta agora para falar do Guarani que estreia no domingão em casa contra o Maringá, Antônio Lupi. Expectativa de casa cheia, Júlio Nascimento, ingressos populares a partir de R$5. Por isso, a diretoria espera uma resposta positiva do torcedor para a primeira partida da Série C do Campeonato Brasileiro, 4h domingo, contra a equipe do Maringá. O Guarani, ele fechou, encerrou a princípio esse ciclo de contratações. Hoje fecha a janela de exceção. Ontem o Guarani acabou anunciando o atacante Cristiano, que estava no São José, a Águia do Vale, e também o goleiro Andrei, formado na base do Botafogo do Rio de Janeiro e que estava no futebol do estado do Espírito Santo nas 2 últimas temporadas. Ainda restam algumas regularizações que devem ser feitas hoje pela diretoria no bid da CBF. Caio Melo, 25 anos, mas já tem um conhecimento legal de Série C. Ano passado, ele bateu na trave com o Ipiranga, quase conquistou acesso. Só que com a camisa do Guarani, ele quer repetir a mesma trajetória, só que o resultado no final que seja diferente, com acesso. Acho que essa preparação pra gente é muito boa, ter esse tempo um pouco maior pro Maurício poder, junto com a comissão, passar tanto da questão física, junto com a questão tática, pra gente aperfeiçoar cada vez mais. Eu acho que do bom Campeonato Paulista ali que a gente conseguiu fazer nessa parte tática, principalmente, e junto com o Vitão, que é o preparador físico, bastante coisa física a gente fez ali. Eu já consegui voltar bem ali durante ainda o Paulista e agora nesse período também já aperfeiçoei bastante, então já me sinto muito bem para a estreia. É uma competição muito difícil, acho que a Série C hoje ganhou uma visibilidade muito maior, então jogadores que até passaram por anos e anos na Série A estão jogando na Série C hoje, bastante SAF chegando também. Então vai ser uma competição muito difícil, a gente sabe disso, mas eu acho que futebol não tem idade, Eu acho que se tem qualidade tem que estar jogando, tem que estar em campo, tem que estar na arena. Então acho que o nosso time é uma prova viva disso. Eu participei da Série C ano passado, bati na trave, mesmo sendo jovem, e sei o quanto que é difícil, mas sei o quanto que o nosso time tem potencial também para chegar e conquistar esse acesso. Esse é o volante Caio Melo, ele que foi contratado no início do ano, foi uma das novidades no time titular do Guarani e teve uma lesão, mas se recuperou e deve também ter presença certa na equipe principal do Bugre na estreia contra o Maringá. Esse Maringá, o caçulinha da Série C do Campeonato Brasileiro, é SAF, atual vice-campeão paranaense. Vamos conhecer um pouco mais o adversário do Bugre. De olho no adversário. Vice-campeão paranaense de 2025, o Maringá é um dos caçulinhas na Série C. O Dogão conquistou acesso para a 3ª divisão do futebol no ano passado, eliminando a Inter de Limeira. Fundado em 2010, o Maringá disputou 4 vezes a decisão do Campeonato Paranaense, brigando contra os gigantes do estado. O clube também virou SAF, o que aumentou os investimentos na equipe, pensando em grandes objetivos. Marcelino Silva, comentarista da rádio CBN Maringá, avalia o crescimento rápido da equipe no cenário estadual e nacional. Que é um time bem estruturado dentro e fora de campo. Fez um paranaense consistente, chegou inclusive ao vice-campeonato, onde eliminou equipes tradicionais do futebol brasileiro, por que não? Como o Curitiba, eliminou o Atlético. Inclusive o Atlético perdeu lá dentro da Arena da Baixada, em Curitiba, por 3-0. Tem no seu elenco o técnico Jorge Castilho, um dos mais longevos do futebol brasileiro, que é a base da estabilidade desse time. O técnico Jorge Castilho está no comando do Maringá desde abril de 2021, com um dos trabalhos mais longevos do futebol brasileiro. E qual o segredo do sucesso desse trabalho do treinador à frente da equipe paranaense? O próprio Castilho explica. É o que eu falo para todo mundo. A diretoria acreditar no nosso trabalho, confiar naquilo que a gente vem fazendo, dar tempo para trabalhar. Eu acho que isso é o que todo treinador espera no futebol brasileiro, que tenha esse tempo para colocar as ideias, para entregar aquilo que ele pode entregar. E o Maringá faz diferente de muitos, com a nossa permanência desde 2021 ao comando, com os resultados acontecendo. Eu acho que a permanência
da comissão técnica, do treinador, ajuda muito para que haja esse crescimento esportivo. E a fórmula aqui no Maringá é isso. A diretoria está muito bem alinhada com o treinador, com a comissão técnica, decisões tomadas em conjunto, situações sendo feitas tanto com a comissão técnica quanto com a diretoria, e aí no final as decisões elas são tomadas e aí as coisas acontecem dentro do campo. A boa campanha no estadual despertou o interesse de vários clubes nos principais destaques da equipe. Matheus Moraes, artilheiro do Dogão no Paranaense, é um exemplo. O atacante está na mira de grandes clubes. O comentarista da rádio CBN Maringá, o Marcelino Silva, avalia o elenco do Maringá para a disputa da Série C. A diretoria está tendo muita dificuldade em manter esses jogadores no elenco. Tanto que o Rodrigo, meio-campista Rodrigo, já foi vendido para o Fortaleza. E tem outros que dificilmente vão ficar, como é o caso do jovem atacante Matheus Moraes, que foi artilheiro do Campeonato Paranaense, dificilmente vai ficar aqui. Negueba, a meu ver, o melhor jogador do Maringá até aqui, também é outro que não fica. Então, é um time que tem um bom equilíbrio aí nos setores de campo, tanto na defesa, meio campo e ataque. Além da Série C, o Maringá também está na Copa do Brasil. O time paranaense vai enfrentar o Atlético Mineiro na terceira fase da competição. O técnico Jorge Castilho avalia o duelo contra o Guarani na primeira partida da Série C e também sobre a sequência da temporada. Um jogo muito difícil, um adversário com uma camisa muito pesada, um adversário que um Campeonato Paulista que nós acompanhamos e manteve uma boa base do Campeonato Paulista. E a nossa ideia é até Campinas e voltar para casa com um bom resultado. Mesmo sendo de estreia, sendo na casa do adversário, nós estamos preparados para isso. Muito bem, tá então a equipe do Maringá detalhada pelo Antônio Lupi. Time difícil, né, Fábio Scheib? Time para ficar atento aí, o Guarani tem um início, mesmo jogando em casa, desafiador de Série C do Campeonato Brasileiro. O time organizado, o time tem conquistado bons resultados de forma estadual também, até agora também ano passado conseguiu esse acesso à Série C do Brasileirão, time que vai trazer muitas preocupações também para o Guarani ao longo da temporada também, ao longo dessa Série C, é um dos favoritos ao acesso, né, também a classificação à próxima fase, porque é um time muito organizado e tem bastante estrutura, como a gente pode ver aí na matéria de Antônio Lupi. Parabéns, Antônio Lupi, muito legal a sua matéria sobre os adversários, cara. Muito obrigado, cara. Grande Antônio Lupi vivendo grande fase. Jogo difícil, hein, Carlão de Freitas? Jogo difícil, o Guarani vai ter que se impor diante do adversário realmente que é um emergente, né? Já deu algum sinal legal pro futebol brasileiro quando venceu o Flamengo na primeira partida, a Copa do Brasil, duas competições atrás. Depois no Maracanã foi goleado, mas de qualquer maneira encarou o Flamengo e venceu o Flamengo no primeiro jogo lá no Willie Davis. Agora enfrenta o Guarani no Brinco de Ouro, vem para tentar complicar a vida do Bugre. Só que aquela coisa, o Guarani vai jogar no Brinco de Ouro com boa presença de público, é uma imposição desde os primeiros minutos para conquistar a vitória. Muito bem, agradecendo aqui a galera que participou, mandou mensagem pelo nosso WhatsApp. O JP de Moraes: futebol deveria ser sinônimo de alegria e diversão, não de violência e morte. Citando Cazuza: o meu prazer agora é o risco de vida. Que tenhamos um final de semana de paz. Manda aqui o JP de Moraes. O meu prazer agora é risco de vida. Fantasma manda um abraço pra Maringá. Marcelo é quem escreve aqui. Fantasma operário. Fantasma assombrou Maringá, né? Fantasma. Júlio Rodrigues saiu falando cobras e largatos. O Dias está perguntando aqui, saiu a TV que vai transmitir a Série C? Acho que pela CBF não. Pela CBF ainda não saiu. Mas o que nós sabemos de bastidores é Nosso Futebol, DAZN e provavelmente TV Bandeirantes. O midiático Scheib não é sempre que o 8º colocado vai eliminar o primeiro colocado no mata-mata. É algo que está apenas
dentro da margem de erro, escreve aqui o Léo do Centro. E encerramos aqui o nosso CBN Esportes desta sexta-feira. 4 horas tem Arena, amanhã estamos de volta com o início da Série C. Boa sorte para Guarani, boa sorte para Ponte Preta. Grande final de semana a todos. Valeu. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Monja Coen na Expo RH Jaguariúna 2025. Organização Montejano, eventos corporativos. CBN Esportes Campinas.